A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia a todos, né? Em nome do IBRAM, eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, participando da Expo IBRAM 2021, né? Agradecer também aqui aos nossos colegas painelistas que aceitaram o nosso convite e se dispuseram aí a compartilhar o seu tempo com a gente para fazer essa apresentação, né, desse tema. É um tema importante para todos, que a gente busca nisso fazer, vamos dizer assim, um desenho do território para ver a real ocupação que a mineração tem no Estado e no país, né? Isso é importante a gente para mapear esses espaços, também para conhecer o potencial de conservação que a mineração tem, as áreas que ela conserva, tem a área impactada e tem também a área que é preservada ou conservada de uma forma ou pela compensação ou por uma atitude voluntária da empresa. Nós estamos aqui com alguns colegas, o Pedro Valfir de Souza Filho, do Instituto Tecnológico Vale e da Universidade Federal do Pará, César Guerreiro Diniz, da Solvet, né, o Carlos Alberto Escaramuza, da Flexus, IIS e da PUC, né? E o Rodrigo Amaral, da Vale. Então, vou passar primeiro a palavra ao Pedro para ele fazer a apresentação dele. Pedro, por favor. Estou certo? Pedro? Ótimo. Boa tarde, bom dia a todos. Queria agradecer o convite do IBRAM para fazer essa apresentação dentro do Expo IBRAM. Vou compartilhar com vocês os nossos estudos, desenvolvidos no âmbito do projeto Mabiomas,
desenvolvido em parceria com a Solvay, o Instituto Tecnológico Vale e a Universidade Federal do Pará, sobre o mapeamento da paisagem e a mineração, né, a experiência de monitoramento em rede. Né? Então, a gente tem aí um trabalho do Map Biomas que mostra 3 décadas da mineração superficial no Brasil. Então, esse trabalho, a gente vai apresentar os resultados, os desafios futuros, e, em seguida, o César vai apresentar as bases, os fundamentos desse estudo, que é baseado na computação e no processamento de imagens nas nuvens. Então, os resultados dessa pesquisa têm mostrado que, desde 1985, a mineração, a área minerada no Brasil, ela cresceu praticamente 6 vezes, né, passando aí de 31 mil hectares para 206 mil hectares em 2020. E, dentro desse contexto, né, a gente tem uma área garimpada, né, que estão vendo aí em amarelo, crescendo de 85 a 2020, aproximadamente 10 vezes. Enquanto a área minerada pela indústria, né, cresceu a metade disso. Então, isso nos levou a um sinal de alerta, né, mostrando como o garimpo, a mineração artesanal tem crescido no país 2 vezes mais do que a mineração industrial. Então, isso é um ponto importante que a pesquisa trouxe à tona. Você pode ver no mapinha ali a área em 1985, né? E o Brasil em 2020. Você vê que as áreas praticamente são as mesmas, mas a gente tem um adensamento da área minerada nessas regiões que já são mineradas no país há muitos anos. Então, ao longo do tempo, a gente tem aqui um percentual, né? Então, no início da década de 80, meados da década de 80, nós temos aí... Pedro, com licença, sua apresentação não está aparecendo, não. Nenhum momento? Não. Tá. Deixa eu ver aqui. Agora está aparecendo a tela aí? Agora apareceu. Sim. Obrigado, Júlio. Eu vou retornar um pouquinho aqui um slide, mostrando essa variação. Então, você vê que a mineração artesanal, que nós chamamos de garimpo, ela cresceu cerca de 10 vezes, de 85 para 2020, enquanto que a mineração industrial cresceu a metade, né, nesse mesmo período. Então, olhando isso de forma percentual, no final da década de 80, a mineração industrial ocupava uma área de aproximadamente 65%, 70%, 67% da área minerada no país, enquanto que a mineração artesanal, o garimpo, em torno de 35%. Então, de 2010 para cá, a gente tem um crescimento muito rápido da expansão da área garimpada, que hoje ocupa mais da metade da área minerada no país, em torno de 52%, enquanto que, em termos proporcionais, a mineração industrial, que também cresceu, mas cresceu numa proporção 2 vezes menor, hoje ocupa em torno de 48% dessa área minerada no país. Então, a gente tem aqui esse crescimento da mineração industrial, né? Tem 2 períodos que a gente observa, de 85 até 2003, onde a gente tem uma taxa de crescimento da ordem de 1.500 hectares por ano, e de 2003 para o presente, a gente tem aí quase que o dobro essa taxa duplicou para quase 3.000 hectares por ano, né? E a gente tem um crescimento considerável aí da exploração das commodities, né, dos metais. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, dessa expansão, um vídeo, nessa região lá em Araxá, que é um exemplo de uma exploração de uma mina de nióbio. A gente tem aqui, ano a ano, né, como foi se dando essa expansão da área minerada, um exemplo da área industrial. Já o garimpo, você vê que até 2009, né, tem um pequeno ciclo ali de 85 a 92, que teve um crescimento rápido,
depois tem um platô até mais ou menos 2009, que dá uma taxa aí de 1.500 hectares por ano. Mas a gente se surpreendeu com esse aumento incremental de 6.500 hectares por ano a partir de 2010, né, até 2020. Então, essa taxa de expansão é 4 vezes maior, né, na metade de todo o período anterior. Né? Na última década, essa expansão foi acelerada 4 vezes mais rápida do que a gente estava observando antes. Né? Então, isso também nos levantou um ponto de alerta. O que aconteceu nessa última década? Então, aqui um exemplo, né, de um Peixoto de Azevedo, a expansão de uma área garimpeira de 85 até hoje. Você vê que a área vai aumentando, né, e quando vai chegar agora, em 2010, ela cresce rapidamente, né, ocupando extensas áreas aí, que é ao longo de uma rede de drenagem lá no Mato Grosso. Então, e aí a gente resolveu analisar essa expansão da mineração, dessa área minerada, tanto dentro de terras indígenas como unidades de conservação. O que a gente observa é que 9,3% da área garimpada no Brasil está no interior de terras indígenas, né, em 2020. E que das 501 terras indígenas do Brasil apresentam sinais de atividade garimpeira. Ou seja, é menos de 10, quase 2% das áreas de terras indígenas que apresentam áreas garimpeiras. O restante está intacto, não apresenta atividade garimpeira. Mas de 2010 a 2020, o garimpo dentro das terras indígenas cresceu 495%. Né? Então, você tem ali as principais áreas, né, em vermelho, as principais áreas indígenas que hoje estão, onde ocorre uma forte atividade de mineração. Então, as áreas mais explotadas mineralmente, principalmente para o ouro, né, a gente vai ter ali os Caiapós, o Munduruku e os Yanomamis. Né? Então, ali no sudeste do Pará, no sul do Pará, e lá em Roraima e Amazonas. Dentro das unidades de conservação, praticamente 40% da área de garimpo ela ocorre dentro de unidades de conservação, né? E você tem aí um crescimento da ordem de 301% desse garimpo dentro das UCs nos últimos 10 anos. Né? Então, você vê no gráfico abaixo que a gente tem esse padrão, né? Tanto para o garimpo como para terras indígenas, desse aumento muito rápido da área minerada, né, relacionada com o garimpo no Brasil. E a gente tem aí as principais unidades de conservação com atividade de mineração. Disparado é a APA do Tapajós, que é uma província mineral, né, muito bem conhecida pela comunidade geológica. Né, e depois você tem a Flona do Anamã, que está dentro desse mesmo contexto dessa província Tapajós, né, província mineral Tapajós. Você tem ali também a Parna do Rio Novo. Então, essas 3 áreas aí, elas estão dentro de províncias minerais ricas em ouro, né, são terrenos arqueanos e com muita atividade, com potencial mineral muito grande, e que tem sido expandido principalmente para a prospecção de ouro. Então, em relação aos estados e municípios, né, nós observamos que, em termos de área minerada, você tem, como a mineração industrial, o Pará, com quase a mesma extensão de 33 mil hectares aí de área minerada, passando o estado de Minas Gerais, né, são nossos 2 grandes estados mineiros, né, com as 2 grandes províncias minerais, que é a região do Tapo de Carajás, a região do Tapajós e o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Então, são os estados com maior área minerada. A diferença é o histórico dessa atividade. Né? O Pará, com uma atividade mineral muito mais recente, que demanda aí os últimos 40 anos, e Minas Gerais, com seu histórico secular, né, desde o descobrimento do Brasil, com atividade de mineração. E aí o garimpo, aí você já tem na Amazônia, né, o Pará e o Mato Grosso, e Rondônia, mas principalmente Pará e Mato Grosso, como as áreas mais explotadas pelo garimpo, e mais uma vez, principalmente pelo garimpo de ouro, e em Rondônia, o garimpo da cassiterita.
Em termos de municípios, né, você tem aí a área industrial, a região de Carajás, você vai ter ali Parauapebas, seguido de Oriximiná, com a explotação da bauxita, Parauapebas, principalmente ferro, principalmente as minas de ferro, né, e Paragominas também o alumínio, né, e já seguido ali Canaã dos Carajás, com a expansão da mineração de ferro no sul do Pará também. Em termos de garimpo, né, você tem Itaituba, Jacareacanga, né, que estão ali dentro do domínio do Tapajós, né, da província mineral de Tapajós, com explotação de ouro, principalmente, e Itaituba é o maior produtor de ouro do país. Né. Em terceiro lugar, você já tem uma província do Xingu ali, que você já vai ter São Félix, conectado no norte de Mato Grosso com Peixoto de Azevedo. Né. Então, por substância mineral, né, a gente observa que a gente tem a maior área de explotação hoje de área é o ferro, né, com aproximadamente 25% da área minerada, com a mesma área explotada também para a produção de alumínio, e aí, em segundo plano, você tem as rochas ornamentais, né, a cassiterita, calcário, né, e minerais de classe 2. E o ouro, né, com 5.733 hectares relacionado com a mineração industrial. Tá? E aí, quando a gente passa para a mineração de garimpo, né, você vê que o ouro ele já representa 86% da área minerada de forma artesanal no país, né? Seguido pela cassiterita, depois por minerais de classe 2 e depois rochas ornamentais. Né? Então, você vê que a produção de ouro no Brasil, a área minerada para prospecção, para produção de ouro no Brasil está principalmente relacionada com o garimpo, né? Enquanto que na mineração industrial você explota principalmente ferro e alumínio. Então, os avanços para a nossa próxima coleção, né, que a gente quer avançar para o ano que vem, a gente vai fazer uma análise dessa questão de legabilidade da extração mineral, cruzando as áreas mineradas com os licenciamentos e com os documentos que estão alimentados dentro do SIGMINE, da Agência Nacional de Mineração. A gente quer avaliar o impacto sobre o entorno das áreas mineradas, né? Refinar a classificação dessas áreas mineradas críticas para o país, com uma resolução de imagens mais fina. A gente trabalhou essencialmente com Landsat, com 30 metros, a gente quer trabalhar agora para essas áreas críticas, com imagens com resolução de 10 e 4 metros, e avaliação também da recuperação das áreas degradadas, né, em função tanto de recuperação de área de forma espontânea como de forma induzida. Né? Então, a gente tem excelentes exemplos já, que a gente tem área que foi minerada e depois foi recuperada, né, e novas áreas são abertas. Então, a gente quer saber quantos por cento do que já foi minerado no país já foi recuperado. Né? Então, a gente consegue avaliar isso espacialmente com os dados que nós já produzimos. E, por fim, a finalização das avaliações das métricas de acurácia, que a gente quer saber avaliar com precisão qual é o erro da nossa classificação, né? Para a gente avaliar o que a gente está omitindo, o que a gente está comissionando em termos de área minerada no país. Então, aqui um exemplo, né, do que a gente quer trabalhar nessa próxima coleção, né, que é exemplos de imagens. Então, essas aqui são as imagens que nós trabalhamos agora, que são imagens do satélite Landsat, com 30 metros de resolução, e agora a gente quer trabalhar com as imagens do Sentinel, são 10 metros de resolução, você vê que isso já tem um detalhamento maior, né, das áreas, né, uma resolução espacial melhor, e, por fim, aqui as imagens do Planet, tem 4 metros de resolução espacial, onde a gente vai poder inclusive avaliar essa questão da siltação dos rios da Amazônia. Muitos rios na Amazônia são rios de água preta, né, e que têm se transformado em rios de água branca em função da inserção de rejeitos do garimpo nas suas águas, transformando completamente a geoquímica desse ambiente. Então, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Essa aqui é uma equipe jovem, né, que integra pessoas tanto do ITV como da UFPA, o Tasso, o nosso coordenador geral do MAP Biomas, que está ali à direita de mim,
e a jovem equipe da Solvit, que são jovens doutores, jovens mestres, que estão trabalhando muito bem com essa área de computação nas nuvens, e que esse trabalho só foi possível graças a essa combinação do sensoriamento remoto, da geologia e da computação aplicada com muita inteligência artificial, que está permitindo, então, que a gente dê um salto impressionante no volume e na qualidade dos dados produzidos para nós apresentarmos isso para a sociedade, tentarmos mudar e conhecer melhor essa temática tão importante para o país, que é a mineração. Muito obrigado. Eu repasso a palavra para o nosso coordenador, senhor Júlio Neves. Obrigado, Pedro, né? Uma apresentação importante, onde a gente começa a ver aí a dimensão, né, do impacto da mineração nessas áreas, principalmente na região da Amazônia, né? Esse é um trabalho que a gente sempre gostaria de ver estendido para todo o país. Vamos passar agora a palavra para o César Diniz, da Solvit, né? Vocês já viram aí o logotipo dela na apresentação, então há uma colaboração aí entre o Pedro e o César. César, por favor. Muito obrigado, Júlio. Vocês estão vendo em full screen a capa da minha apresentação nesse minuto? Sim, Carlos. Perfeito. Sim, César, desculpa. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos do Exposibram por convidar-nos. É sempre importante a gente aumentar ainda mais o alcance da rede Mapbiomas e das novidades que a gente consegue fazer do ponto de vista de análise de uso e cobertura da terra para o país inteiro, nesse caso, especificamente de mineração superficial. Então, o Pedro mostrou os resultados, muitos dos quais são absolutamente inéditos, e para chegar nesses resultados tem todo um desenvolvimento computacional e de sensoriamento remoto que eu vou rapidamente passar sobre agora. Então, lembrar que esse é um trabalho conjunto, congrega a rede Mapbiomas como um todo, a liderança técnica da Solvit e do ITV, e a liderança acadêmica através do Pedro, com participação, portanto, da Universidade Federal do Pará. Então, o título é esse, a experiência Mapbiomas no mapeamento da mineração, e a gente vai falar um pouquinho sobre processamento, algoritmo e detecção. Primeiro, o propósito da rede. A rede Mapbiomas, ela é absolutamente gigantesca, é uma rede na sua essência, que tem esse propósito, revelar as transformações do território brasileiro por meio da ciência, com precisão, agilidade e qualidade, e tornar acessível o conhecimento sobre as mudanças de uso e cobertura da superfície da Terra, de maneira a permitir que a gente consiga conservar e manejar de maneira sustentável os nossos recursos naturais e alcançar a mitigação das mudanças climáticas. E, nesse contexto, está inserido a mineração. Por isso que a gente, nessa coleção 6, começa a detalhar um pouco mais a mineração superficial no país. Essa é a rede, ela é absolutamente o conceito e a essência de uma rede, então ela tem institutos privados, públicos, institutos de pesquisa, universidades, startups, uma porção de apoios institucionais, Arapiaú, WRI, Avina, Observatório do Clima, muitos parceiros técnicos e uma porção de financiadores para manter toda essa rede de pé. Então, a gente literalmente se apoia nos trabalhos de cada um de nossos parceiros, em cada um dos grandes blocos que compõem a rede. Do ponto de vista técnico, tudo o que é apresentado pela rede Mapbiomas, ela passa por 4 blocos fundamentais. A rede se apoia numa nova forma de fazer sensoriamento remoto, de fazer análise de dados de sensoriamento remoto, que é a partir do uso de computação em nuvem. Então, no Mapbiomas,
se avalia sempre uma série de dados longa, desde 1985 até o ano mais recente disponível na coleção de dados orbitais. Então, a gente está falando para essa coleção ser de 85 a 2020, utilizando todo o arcabouço Landsat possível. O processamento ocorre pixel a pixel, então cada pixel de todas as imagens de todos os anos Landsat é processado. A gente aplica aprendizado de máquina em inteligência computacional e faz tudo isso através do Google Earth Engine, que é a nossa plataforma de computação em nuvem. Bom, dito isso, vamos entender um pouco mais sobre o dado de mineração superficial em si, como é que ele é detectado? Antes de mais nada, a gente precisa passar um pouco sobre a relevância econômica da atividade mineral. Então, esses dados aqui são todos do IBRAM, e a gente passa a mapear a mineração por dois motivos. Um é o motivo ambiental, ele é parte inerente das mudanças de uso e cobertura da terra, mas também tem relevância absolutamente econômica. Então, se a gente for ponderar apenas o primeiro semestre desse ano, do ponto de vista de balança comercial, na maior pandemia já vivida em tempos recentes, globais, 67% do saldo da balança comercial brasileira está diretamente ligada a produtos da mineração. Então, em valores absolutos, a gente tem 141 bilhões de dólares em 6 meses de saldo do setor, que agregado a si ainda recebem 51,4 bilhões de impostos que são capturados pela economia brasileira. Isso significa aproximadamente, nos últimos anos, que a atividade mineral como um todo, a atividade de extração de minério no país, representa aproximadamente 5% do PIB brasileiro, e como o Pedro mostrou anteriormente, ferro e alumínio são das commodities as mais importantes do ponto de vista industrial. Dito isso, vamos à computação. Então, o que o MapBiomas faz? O que o MapBiomas faz é usar um pouco de computação aplicado no conhecimento histórico que o país já tinha sobre as suas áreas de mineração. Então, o que a gente aqui na Solvd faz é emprestar a nossa capacidade de rodar algoritmos de inteligência artificial. Mas, para isso, eu preciso de amostras, eu preciso de regiões anteriormente confirmadas com mineração e detalhes sobre ela. Então, na empresa, a gente basicamente separa, em um primeiro nível, mineração de não mineração. A partir daí, acaba o desenvolvimento de tecnologia da empresa e a gente passa a fazer valer o histórico brasileiro de acompanhamento da mineração. Então, dados do CPRM, da ANM, do INPE, artigos diversos de variadas escalas são cruzados com esse mapa de mineração não mineração, e daí, a partir desse cruzamento espacial, a gente consegue separar, pela primeira vez, conseguimos separar isso para todo o Brasil, desde 85 a 2020, em atividade industrial e atividade garimpeira. Em um terceiro e último nível, a gente consegue, também por cruzamento, determinar se as substâncias ali extraídas são metálicas, e que tipo de metal, não metálicas energéticas ou pedras preciosas e rochas ornamentais. É isso, sumarizado nesse único slide, que o MapBiomas apresenta a vocês hoje. E a gente chega nele através dessa estrutura de método, bastante simplificada aqui, utilizando imagens de satélite das famílias Landsat, criamos imagens mosaicadas, livres de nuvem. Essas imagens livres de nuvem, que representam a superfície de cada ano, são classificadas, buscando separar mineração e não mineração.
através de uma rede neural chamada UNET, que é do tipo CNN. Então, computacionalmente, é isso que a gente faz. E o resultado é basicamente isso. O que vocês estão vendo aqui é uma região de terra indígena, Caiapó, dentro do estado do Pará, e essas porções brancas, azuladas, mais escuras, são os buracos, as crateras. Lembrar que minerar significa cavar, transportar, processar e vender. Então, o que fica para trás, nesse caso em um garimpo, são esses buracos que eventualmente são preenchidos por água. E a rede neural, por ser uma rede contextual, classifica essas exposições sem grandes interferências do comportamento espectral de pastagem, agricultura, que naturalmente ocorreriam. O contexto trazido pela UNET é capaz de separar muito bem esses padrões de mineração e não mineração. Aqui é uma foto exatamente do mesmo lugar, da mesma região. Aquela região Caiapó vista do alto, em um sobrevoo do IBAMA, mostra essa cicatriz aqui. Aqui passava um rio, e o garimpo sempre ocorre, quase sempre ocorre, nas regiões aluvionais dos rios. Então, aqui passava um rio, ele é basicamente escavado, peneirado, escavado, peneirado, escavado, peneirado, tentando separar o minério de alto valor econômico das substâncias que não têm um valor econômico agregado a si. E a gente consegue também fazer a mesma abordagem de detecção para regiões industriais. Aqui eu tenho a região de Oriximiná. Essa mina é uma mina de bauxita, pertence à mineração Rio do Norte, e assim ela é vista na imagem, assim ela é classificada pela rede neural. Essa é uma foto do mesmo lugar, da mesma região da mina de Oriximiná, vista por sobrevoo. Então, o avanço do ponto de vista da capacidade de separar mineração na coleção 6 vem dessa aplicação computacional chamada Deep Learning, aprendizado profundo. É um desenvolvimento mais recente de inteligência computacional que usa de convoluções. Quem for interessado na matemática da coisa, o segredo aqui está no uso de convoluções, e ao usar de convoluções, ele separa contextualmente uma coisa da outra. Originalmente, eu teria confusão por exposição de solo. Isso aqui onde eu estou passando o mouse, é um solo exposto por motivo de plantio, de recomeço para plantio de pastagem. Aqui eu tenho mais uma abordagem para a agricultura. Aqui eu tenho solo exposto de uma duna costeira. Aqui eu tenho um leito do rio desidratado, com essas gretas de desidratação do solo. Tudo isso é solo. Tudo isso é exposição de solo. Espectralmente, é muito confuso com essa exposição de solo. Mas, graças ao contexto agregado pelo Deep Learning, a gente consegue separar as duas coisas. E aqui eu deixo meu agradecimento. Se no Brasil não existissem institutos anteriores e muito consolidados de análise da mineração no país, a gente não conseguiria treinar os nossos classificadores. Então, a gente faz o que faz porque o CPRM mantém o GeoSGBD, e de lá eu capturo muitas das minhas amostras de treinamento. A Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Alemanha também produziu um mapa importante das 200 mais relevantes áreas industriais do país. O sistema DETER do INPE captura corriqueiramente, há um bom espaço de tempo, as minerações, especialmente na Amazônia. O ISA, Instituto Socioambiental, que é uma ONG, faz uma coleção de informações, desde documentos até polígonos, sobre mineração e, claro, uma porção de artigos científicos. Não existissem essas pessoas e organizações, nós não poderíamos fazer o que fazemos.
E aqui a gente tem um vídeo mostrando a expansão de uma área industrial que é de Oriximiná, mineração Rio do Norte, aqui visada Landsat, e do outro lado, uma visualização da classificação. Deixa eu passar de novo para vocês. Então, a mina vai expandindo lateralmente e do início para o fim, ao passo que ela expande, ela regenera também. Aqui um outro exemplo, dessa vez em garimpo, a expansão horizontal vai ser muito maior, essas regiões são em tamanho muito grande, e isso está dentro de uma terra indígena, portanto é absolutamente ilegal, não há nenhum artifício na lei brasileira que permita garimpo de existir dentro de terras indígenas, então isso aqui, além de grande em escala, é absolutamente ilegal. E, bom, aqui nesse ponto, a gente liga com a apresentação do Pedro, que foi feita anteriormente. Graças a esse esforço computacional, além deste dado aqui, nós temos todos o detalhamento já feito pelo professor Pedro Valfir, e a gente conseguiu finalmente separar a área garimpeira nacional da área da mineração superficial e industrial. Então, essas duas coisas são mineração, mas são papéis diferentes feitos por agentes diferentes, de formas diferentes. É isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço novamente a essa equipe e fico à disposição para as perguntas futuras. Passo a palavra de volta a você, Júlio. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Isso aí, como você disse, é um conhecimento super importante para nós da mineração, né? Então, é uma colaboração de várias instituições, eu acho que essa forma nos permite aí alcançar resultados muito mais precisos, né? Então, agradecendo ao César, eu passo a palavra ao Carlos Escaramuza. Professor Carlos, por favor. Bom dia a todos, queria cumprimentar aqui o Amaral, o Valfir, o Diniz e o Júlio, e a Cláudia, em nome de todos os colegas aqui dessa mesa, agradecer o convite para apresentar esse trabalho, ao Júlio e à Cláudia por terem nos chamado para compartilhar aqui a materialização de um desejo muito antigo já, desde a época que eu estava atuando como servidor no Ministério do Meio Ambiente. A gente tinha a ideia de tentar levantar um retrato da contribuição para o tema da conservação e para o tema da restauração, conservação de biodiversidade e restauração de biodiversidade, uma visão agregada da contribuição do setor da mineração industrial. E eu acho que agora a gente já teve a oportunidade de finalmente conseguir enxergar isso de uma forma agregada, começando pela Mata Atlântica. Então, eu vou fazer aqui o share da minha tela. Espero que vocês consigam enxergar bem aqui. Vou colocar a apresentação no modo. Por favor, confirmem aí, colegas, se vocês estão conseguindo enxergar a minha apresentação de forma correta. É o seguinte, você tem agora que fazer a ampliação dela, né, para o modo de apresentação. Eu pedi, acho que ela está aqui na forma carregando aqui. Ah, tá. Ainda está acho que está na forma aqui de carregar ainda. Por um acaso... Freezing aqui. Por um acaso, você está trabalhando em 2 monitores? Estou trabalhando em 2 monitores. Provavelmente... Estão enxergando? Eu estou vendo... Está enxergando o outro. O outro? Tá, então vamos interromper aqui a visualização aqui. Eu tentei colocar o monitor 2, mas devo ter feito alguma coisa errada. Ele está predominando. Vou dando um stopping aqui de novo. Vou aproveitar para colocar primeiro Vou dar um share screen novamente. Desktop 2.
E agora? Estão conseguindo enxergar? Mesma coisa, tá do mesmo jeito. Que coisa. Carlos, sugiro que você arraste essa tela para o outro monitor. Isso. Eu Pode ser que dei, seja tem isso. várias opções, eu coloquei em monitor 2, mas eu não sei exatamente por que. Nós temos um plano B, né, Cláudia? Tem a apresentação minha, está aí com os colegas da organização, não é? Eu creio que sim. Cacau, vocês têm a apresentação deles? Aí, pronto, tá aí. Tá aí, Carlos. Então, tá. Perfeito. Então, eu vou pedindo para vocês fazerem, acho que vai ser melhor do que tentar resolver. Então, o título da minha apresentação é Análise da contribuição à conservação e recuperação da biodiversidade e da contribuição da natureza para as pessoas, né, que é como eu prefiro chamar a serviços ecossistêmicos, de acordo com a recomendação do IPBS, das áreas de outorga para mineração, começando aqui pelo caso da Mata Atlântica. Por favor, não sei se é a Cacau, quem que está, pode passar para o próximo slide. Obrigado. Os executores aqui desse trabalho é a minha empresa de consultoria, Flexus, Consultoria em Sustentabilidade e Biodiversidade, a Arquiplan, e o concedente aqui é o IBRAM. Vamos seguir para o próximo. Então, aqui a ideia é trabalhar, né, um pouco como eu tinha mencionado, a gente sabe que as proporções de área impactada e área recuperada podem chegar aí à proporção de 1:13, e o objetivo desse trabalho é fazer esse levantamento e análise do conjunto dessas áreas de empresas associadas ao IBRAM e o mapeamento do uso da terra dessas áreas outorgadas. Então, a meta vai ser coletar dados, identificar, dimensionar e qualificar essas áreas, e incluindo áreas como reservas legais, APPs, RPPNs, advindas dos compromissos das empresas associadas do IBRAM, interessadas em serem respondentes desse questionário no bioma do Mata Atlântica. Essas proporções aqui que eu mencionei são as de área de Mata Atlântica em Minas Gerais, o próprio Júlio que nos passou essa informação. Vamos seguir para o próximo, por favor. Então, o escopo temporal vai ser de 1985 a 2020, a gente vai estar usando os dados do MAP Biomas, exatamente dessa série temporal que o Valfir e o Diniz muito bem apresentaram aqui antes, e para o levantamento das ações de conservação das empresas, a gente vai ter um foco após 2012, né, exatamente por ocasião da promulgação da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, especialmente para os dados a serem levantados através de questionário. Vamos passar para o próximo, por favor. Então, analisar exatamente o papel atual e o potencial da conservação e da restauração da vegetação nativa no setor minerário através de um conjunto de indicadores a serem definidos de forma conjunta com o IBRAM associados. Exatamente, a gente está nesse momento do desenvolvimento do trabalho, formulando o questionário, levantando perguntas e discutindo com o IBRAM associados para fechar o questionário. Júlio, por favor, quando você puder, me alerta aí sobre o tempo, quando faltarem 5 minutos, tá? Okay. Vamos seguir, por favor. Os dados preliminares são os levantamentos da outorga, a gente usou os dados do portal da Jazida, e os critérios para definição do escopo foram as lavras autorizadas, os 17 estados da Mata Atlântica, e esse conjunto de commodities minerárias aqui, rochas ornamentais, metais ferrosos, metais não ferrosos, metais preciosos, fertilizantes. Esses foram os 6 grupos que foram selecionados aí em diálogo com o IBRAM para serem objetos desse teste aí do conceito desse tipo de abordagem. Vamos seguir em frente. Então, a gente levantou no portal da Jazida 3.504 lavras autorizadas com uma ou mais commodities que forem um desses 17 estados da Mata Atlântica. A gente fez um primeiro trabalho de geoprocessamento, fazendo uma intersecção aí para definir a inserção total ou parcial na região biogeográfica da Mata Atlântica. Então, desses 3.504, a gente passou para 2.363, depois a gente passou para o tamanho da área, a gente eliminou aquelas que eram menores do que 10 hectares, a gente reduziu esse universo para 1.861, que é 53% do universo inicial,
e separamos, então, um total de 1.236 processos para análise, que são áreas maiores do que 10 hectares e com inserção na Mata Atlântica acima de 90%. A gente eliminou aquelas áreas ali na linha do limite entre os biomas, entre as regiões biogeográficas da Mata Atlântica, do Cerrado e do Pampa no sul. Vamos seguir para o próximo. O refinamento dos dados, então a ideia é aplicar esse questionário, né, identificar ainda desses 1.236 aqueles que são associados ao IBRAM e também reduzir ainda um pouco, né, então tem mais 2 reduções nesse universo, quantas são dos associados e quantos dos associados vão se interessar em fazer parte dessa pesquisa. Então, esses vão receber o convite para esse levantamento. Vamos fazer um teste inicial com uma amostra de 10% para validação do entendimento das perguntas, verificar, especialmente para as perguntas fechadas, se tem alguma necessidade de fazer algum ajuste nas alternativas para as perguntas, e, ao mesmo tempo, a Arquiplan, através do Marcos Rosa, que é um dos coordenadores do próprio Map Biomas, que foi aqui apresentado anteriormente, vai desenvolver a caracterização do uso do solo para todas as áreas levantadas, nesse total dos 1.236 processos das áreas de outorga, que caracterizar uma série temporal, né, uma dinâmica do uso da terra, nessa série de 85 até o presente, para a gente entender um pouco como é que tem sido, o que tem acontecido na paisagem dessas áreas outorgadas. Vamos passar para o próximo. Isso exatamente, a gente está nessa fase, que é o detalhamento, finalizando o detalhamento do escopo, para descobrir quantos desses 1.236 são associados, definição do método de levantamento, características do questionário e a identificação, né, incluindo os detentores das informações, departamentos das empresas associadas e órgãos ambientais dos estados associados. Vamos passar para o seguinte. Então, aí a gente também vai estar levantando, além das respostas dos questionários, informações ligadas a reservas legais, APPs, RPPNs, licenças ambientais, PRADs, TACs, termos de compensação ambiental, termos de compromisso de restauração final, todo tipo de, como a gente costuma chamar, usando um pouco o termo da área de energia, demandas firmes aí de restauração florestal, ou seja, aquela onde já não tem mais discussão e sim um compromisso que está em execução ou está para ser executado em termos de uma recuperação da vegetação nativa. Foco exatamente são esses compromissos já finalizados, os compromissos em fase de implementação, os já firmados, mas ainda não com projeto, e os compromissos previstos em licenças ambientais emitidas, porém ainda não firmados. Vamos passar para o seguinte. Serão caracterizados processos dos associados que responderem, né, dos respondentes, identificação, levantamento de análise, amostra dos títulos, classificação dos títulos contra o seu desempenho, iniciativas para promoção de qualidade ambiental. E a caracterização, então, o questionário é um subconjunto desses 1.236 que são associados se interessarem em responder, mas a caracterização do solo vai ser feita para todas as 1.236 áreas de outorgas presentes, identificadas dentro dos limites da região biogeográfica da Mata Atlântica. Vamos passar para o seguinte. Então, a caracterização, como eu mencionei, vai ser usada os dados do Map Biomas, o potencial de cobertura florestal de vegetação nesses últimos 35 anos. Vamos verificar também informações ancilares aí que puderem ser agregadas, caracterização do sistema hidrológico, levantamento de dados hidrológicos, IANA, licenças ambientais, PRADs e termos, como eu já mencionei, instrumentos legais presentes para essas áreas outorgadas e respondentes. Vamos passar para o seguinte. Então, a gente está exatamente nessa primeira fase de organização dos dados preliminares, realização de reuniões para definição do conceito, nivelamento e implementação da proposta. Vamos passar para o seguinte. Carlos, os 5 minutos, tá? Vamos pular essa lâmina que eu tinha até colocado em invisível, essa é muito detalhe aqui. Isso a duração desse projeto é 1 ano e 2 meses para atividades preliminares. Os produtos finais vão ser uma base de dados, relatório final, um sumário executivo para tomadores de decisão e uma elaboração de uma especificação técnica para um servidor de mapas
a poder, um servidor de mapas associado a uma base de dados para poder publicizar esses dados e poder permitir acessos com diferentes tipos de permissão, tanto para associados, para o público externo, especialmente com uma preocupação de permitir um processo de atualização dessas informações mais facilitado até pelas próprios respondentes. A ideia é que a gente possa ter esse retrato, essa base de dados atualizada pelos próprios associados do IBRAM, para que a gente possa sempre ter informações atualizadas sobre esse conjunto de ações de conservação e de restauração e essa visão agregada do conjunto da ópera do setor de mineração industrial como um todo. Como costumo dizer para o Júlio, a ideia é que a gente possa ter um processo rápido de atualização para a gente ter sempre um retrato atual sobre o conjunto aqui da contribuição do setor de mineração industrial para as ações de conservação e restauração de biodiversidade. Acho que esse é o penúltimo, não sei se tem mais algum, acho que tem um último com a equipe. Vamos, Cacau, passar para o próximo? Possíveis desdobramentos antes da última, a gente tem eventualmente associado a um outro projeto que a gente está desenvolvendo, que é um projeto de hub agroambiental, que é exatamente um facilitador, um matchmaker, aí uma ideia de aproximar os atores interessados na restauração florestal, especialmente na restauração florestal, então aproximando os provedores de serviços, desde sementes, mudas, implementação de projetos, com possíveis financiadores e com possíveis atores que precisam realizar isso. Então, a ideia, por exemplo, um exemplo que já aconteceu nesse nosso projeto, junto com o Imaflora e com outro conjunto de atores, com o portal Jus Brasil, a gente identificou, por exemplo, alguns compromissos junto ao Ministério Público relacionados à restauração florestal, advindos do setor minerário, onde a parte já está implementando um termo de ajuste de conduta, mas por falta de identificar projetos de restauração, está doando o dinheiro para compra de computadores, para esse tipo de coisa. Então, e a gente já está tentando fazer esse matching maker. Então, entre esse termo de compromisso e, por exemplo, produtores rurais que precisam legalizar ou resolver as pendências jurídicas associadas à restauração florestal. Então, acho que esse é um possível desdobramento, e dentro desse âmbito do potencial do débito de recursos de compensação, então tem todo um processo aí que eu antevejo uma possibilidade aí, juntando o trabalho do Instituto Internacional de Sustentabilidade, da PUC, do Rio de Janeiro, com essa ideia de facilitar, catalisar os processos de restauração florestal. Por último, acho que a última lâmina é exatamente a equipe que está aqui envolvida, o Marcos Rosa, que eu já mencionei aqui pelo trabalho de mapeamento do uso da terra nessas paisagens, e a equipe aqui que está trabalhando comigo nesse projeto, o Eduardo, a Melissa, o Raul e o Tiago, na implementação. Queria finalizar, passando de novo a palavra para você, Nery, agradecer a oportunidade e dizer aqui do nosso entusiasmo aqui na nossa... realmente responder e ter uma visão global, uma visão agregada da contribuição do setor de mineração. Eu tenho a impressão que a gente vai descobrir que o setor, a minha hipótese é que o setor é um best in the class caso, assim como é o setor de pulp and paper no Brasil, em termos de ação de conservação. Eu acho que o nosso trabalho vai poder confirmar um pouco essa nossa hipótese, e aquilatar o conjunto da ópera para o setor como um todo. Fico aqui à disposição para a sessão de perguntas e debate aqui com os colegas. Obrigado, Nery. Obrigado, Carlos. Esse trabalho é um trabalho muito importante que o IBRAM está desenvolvendo juntamente aí com a Flexus, e ele vem nesse sentido exato da gente conhecer melhor o que está sendo feito e identificar o potencial aí de conservação na Mata Atlântica, identificar o que nós temos de mineração, o que nós já temos de área que foram recuperadas e qual o potencial que a gente ainda tem nesse bioma. Por que Mata Atlântica? Porque ele é considerado o bioma mais, vamos dizer assim, ameaçado aqui no Brasil. Então,
Então, por isso foi escolhido Mata Atlântica, mas depois vai ser feito para os outros biomas. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Rodrigo, né, para ele fazer a apresentação. Rodrigo, por favor. Obrigado, Júlio. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Vocês estão vendo? Sim, está vendo direitinho. Então, queria primeiro agradecer ao Júlio Neri, aí, diretor de sustentabilidade do IBRAM, pelo convite, né? Cumprimentar também a Cláudia, que está com a gente aí no painel. Cumprimentar os colegas do painel, né? O Pedro, do ITV, o professor Carlos Alberto e o César, o professor Carlos Alberto da PUC e o César da Solvit. É um prazer estar com vocês aqui, e falar por último é uma responsabilidade, mas tive a oportunidade de aprender bastante. Pessoal, esse trabalho que a gente fez, né, ele foi conduzido pela Universidade Federal de Viçosa, através do Departamento de Solos, né, foi capitaneado pelo professor Eupídio Fernandes e pelo professor Carlos Schaefer, né. Então, a gente procurou fazer um mapeamento das fitofisionomias das áreas do quadrilátero ferrífero, inclusive das áreas naturais, né? Mas também fizemos um uso e ocupação do solo do quadrilátero ferrífero. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho agora. Então, o objetivo foi elaborar um mapeamento das fitofisionomias, né? Dar uma ênfase, a gente queria saber o que é hoje a área natural no quadrilátero ferrífero e o que dessas áreas, qual é a área que está preservada de alguma forma legal, tem uma preservação, ou seja, uma proteção já legal, né? Seja na esfera federal, estadual, municipal, comunidades de conservação, né, de sustentável, de proteção integral, como reserva legal, ou mesmo como áreas de servidão, né? E aí a gente procurou trabalhar no quadrilátero, né, ferrífero, né, que é essa área centro-sul aqui de Belo Horizonte, né, essa área que tem 3.500.000 pessoas morando aqui, né, o quadrilátero, ele representa 26% do PIB do estado de Minas Gerais, com cidades, né, grandes, né, Belo Horizonte, parte do Belo Horizonte está dentro do quadrilátero, Nova Lima, Itabirito, Itabira lá em cima, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Brumadinho. Então, é uma região muito importante no estado de Minas Gerais. Dois rios importantes nascem dentro do quadrilátero, né? O Rio Piracicaba e o Rio das Velhas, né? Eles nascem dentro dessa área importante, e aqui estão as grandes minas, né, do quadrilátero. Para trabalhar com essa área, a gente usou o mapa geológico do DOR, de 69, e o mapa da UFMG e da CODEMIG, de 2005. Então, no mapa do DOR, essa área ao norte aqui de Itabira não estava considerada, e a gente, já no mapa da UFMG, geológico da UFMG e da CODEMIG, essa área ao norte aqui, onde está em João Molevade, Itabira, ela já estava considerada. Então, a gente fez essa área tem 780.000 hectares, né? Pois bem, o quadrilátero ele tem fisionomias bem distintas, né? Por exemplo, os campos rupestres, eles se diferem, né? Um campo rupestre da região de Nova Lima é diferente da região de Ouro Preto e Mariana, ou da região de Congonhas, né? E tem campos rupestres com diferentes litologias, né? Sobre formação ferrífera, sobre quartzito, arenita, etc. Então, a gente colocou isso numa classe só, campos rupestres. Joia. Mas a gente tinha um interesse especial para saber o que era campo rupestre sobre substrato ferruginoso ou não ferruginoso. Então, separamos campo rupestre sobre substrato ferruginoso, campo rupestre sobre outro substrato não ferruginoso. Fizemos também uma outra classe dos campos cerrados, também sobre substrato ferruginoso e sobre substrato não ferruginoso. Na questão das florestas, a gente optou por juntar tudo, né? As florestas umbrófilas e as florestas estacionais, ou semideciduais, etc. Pegamos também a parte de agropecuária, né? Os eucaliptos, a área de eucalipto também, né? Como uso e ocupação do solo, né? Então, no trabalho, a gente, em relação às fitofisionomias, nós separamos em 5, né?
Então, é floresta estacional ou floresta umbrófila, campo rupestre ferruginoso, campo rupestre não ferruginoso, campo cerrado ferruginoso, campo cerrado não ferruginoso, né? Então, foi esse o trabalho. O trabalho, nós usamos as imagens do Sentinel, que o Pedro se referiu aí, um A e um B, foram imagens adquiridas em 2018, 2019, né, com pixel de 10 metros. Usamos também os mapas de geologia, né, como eu falei, do DOR e da UFMG Codemig, e os mapas de levantamento de solos feitos pela Universidade Federal de Viçosa, né. Fizemos todo o acerto aí de terreno, das diferenças de altitude dos terrenos, né. Entramos numa fase de processamento, onde nessa fase a gente começou a mapear e identificar pelos pixels e pelas imagens qual eram as vegetações, e aí nós tivemos um trabalho que foi bacana, que foi as idas a campo, né, os pontos de controle. Nós fizemos 1.535 pontos de controle nesses 780 mil hectares, né. O Pedro, do ITV, participou com a gente desse trabalho, dos pontos de controle, para a gente poder checar se o que a gente estava classificando nas imagens estava coerente com o trabalho de campo. E aí, esse trabalho todo deu uma confiabilidade no coeficiente kappa, né, que o máximo é 1 aí, de 0,91%. Então, quer dizer, um trabalho bastante confiável do ponto de vista aí, né, no caso da estatística e do que a gente usou. Pois bem, então esse é o mapa, né, que a gente gerou de uso e ocupação, uso e cobertura do solo, com as fitofisionomias que eu citei, né, que estão aqui na legenda, e aí a gente vê bem, assim, ó, o amarelinho aqui é reflorestamento, a gente vê que essa região, realmente de Minas Gerais, é uma região que tem reflorestamentos da Cenibra e outras empresas florestais, a gente vê a formação ferrífera aqui, a gente vê a Serra da Moeda, a gente vê a Serra do Curral, a gente vê o Simplinal lá do Gandarela, a Serra do Gandarela, a gente vai lá no Caraça, lá embaixo, vê onde é que está o Caraça, e aqui em cima a gente vê todo o complexo de Tabira, né? Então, assim, o mapa com essa aqui é já a área urbana de Belo Horizonte, que pega uma parte do quadrilátero, né? A parte bem urbana aqui, esse cinza, que é uma área urbana de Belo Horizonte. Então, detalhando agora, que eu acho mais interessante, né? Vendo aí o que a gente teve de informação, né? Então, olha, o quadrilátero, ele tem ainda, como áreas naturais, ainda quase 540 mil hectares, ou seja, quase 70% do quadrilátero ferrífero ainda se apresenta como áreas naturais, né? Separando em campo cerrado, substrato ferruginoso, campo cerrado, substrato não ferruginoso, campo rupestre, substrato ferruginoso, campo cerrado, substrato não ferruginoso e floresta estacional, floresta umbrófila. Então, 70% do quadrilátero ainda se mantém como áreas naturais em diferentes níveis de conservação, né? Como áreas antropizadas ou antrópicas, né, a gente vê que as áreas urbanas ocupam 6% do quadrilátero, 6,33, 49 mil hectares, a agropecuária, né, ocupa 15%, a mineração ocupa quase 3%, 23 mil hectares. Muito coerente com o que o Pedro apresentou no trabalho que ele fez aí no início do nosso painel. Está muito coerente, eu anotei os dados, estão bem coerentes aqui, né? A mineração ocupa, então, aí a mineração é mina, usina, barragem, pilha, estrada, todas as facilidades de uma atividade minerária estão aqui dentro desses 23 mil hectares, né? E isso dá 30% do quadrilátero. Então, número importante, 30% do quadrilátero são áreas antropizadas, dos 780 mil hectares, e 70% ainda áreas naturais, né? Aí um resumo, né? Mineração, então, com 2,95% do quadrilátero, áreas urbanas 6,3%, agropecuária 15%, e áreas naturais, né? Com diferentes índices de preservação, 70% aproximadamente do quadrilátero. Aí a segunda pergunta que a gente fez, olha, e o que nessas áreas, nesses 540 mil hectares, uns 70% preservado, o que tem alguma proteção legal? A gente olhou, só no quadrilátero ferrífero, são 31 unidades de conservação,
sem falar em RPPN e APA. Tá? Aqui são unidades de conservação federal, estadual e municipais. São 31 dentro do quadrilátero ferrífero, que dá 64 mil hectares, 11% dessa área aqui, dos 540 mil. RPPN, são 36 RPPNs no quadrilátero, dando 26 mil hectares, 4,87% dos 540 mil. Aqui tem uma nova modalidade de áreas preservadas, que é a servidão ambiental, fruto aí das compensações ambientais. Aqui a gente utilizou basicamente as da empresa da Vale, que a gente tinha acesso, então 21 mil hectares, 3,9. Então esse número aqui está subdimensionado. Se pegar a servidão ambiental das outras empresas, esse número vai crescer. E reserva legal, retirada do CAR, é 12%, 67 mil hectares, dando dos 540 mil hectares, 178 mil, ou seja, 33% desses 540 mil, tem um carimbo de preservação legal. Né? Agora, se a gente pensar que tem muita área de APP no quadrilátero, a gente estima que desses 540 mil, 50% tem alguma proteção se a gente considerar as APPs que a gente não levantou no nosso trabalho. Então, as áreas atualmente preservadas ou protegidas no quadrilátero, ou áreas naturais, os 540 mil hectares, quase 50% dessas áreas têm algum carimbo de proteção legal. Então, era um objetivo do trabalho e a gente atingiu aqui com essa informação. Pois bem, depois a gente começou a avaliar a questão de altitude. Né? O campo rupestre está numa altitude acima de 900 metros. Né? Então, vamos olhar um resumo das fitosfisionomias e do uso e ocupação acima de 1.000 metros, para a gente pegar aí as áreas de campo rupestre e tal. Aí a gente fez esse trabalho, e acima de 1.000 metros, aí a gente chegou a uma conclusão que a gente também não esperava, quer dizer, 83% das áreas acima de 1.000 metros do quadrilátero, dos 780 mil hectares, 320 mil estão acima de 1.000 metros. 83% dessas áreas são áreas naturais. Ou seja, tem mais áreas naturais acima de 1.000 metros. E 16% são áreas antrópicas. Aí, acima de 1.000 metros, tem as grandes minas, e a gente vê aí já a mineração acima de 1.000 metros já ocupa uma área de 4,28%, né? Áreas urbanas 3,22%, agropecuária 4,3%, e reflorestamento 4,20%. Então, aqui também um resuminho, né, dessa informação, ou seja, acima de 1.000 metros, a mineração que era 2,95 no quadrilátero como um todo, uns 780 mil hectares, acima de 1.000 metros ocupa uma área de 4,28, né? Mas ainda bem significativo, a área preservada acima de 1.000 metros, quer dizer, quase 84% da área ainda são áreas naturais acima de 1.000 metros. Esse trabalho a gente buscou aí, junto com a universidade, uma publicação num periódico internacional, então esse trabalho está no Prelo, já fizemos algumas correções e já está submetido. A gente acredita que até o final do ano, né, no Journal of Natural Conservation, deve estar publicado esse trabalho, e aí todos vão ter aí acesso aos dados, e é bastante interessante que a gente publique para que a sociedade conheça essas informações. Ô, Júlio, eu agradeço aí o tempo, e eu também fico aqui à disposição, né, para as dúvidas e questionamentos e comentários sobre o trabalho. Obrigado, viu? Eu também agradeço. Ficou nos 15 minutos certinho, Rodrigo. Mas aí, obrigado, Rodrigo, né? Obrigado a todos. Agora, vocês poderiam passar a imagem para ficar também com os palestrantes presentes na tela, por favor? Eu queria só aqui, aproveitando já que a apresentação do Rodrigo está bem próxima ainda, a gente tem sempre a questão no quadrilátero ferrífero aí da preservação dos campos rupestres, né? E aqui a gente viu que nós temos ainda nessa região, né, que no estado que tem a mineração há mais tempo no Brasil, né, que dominando o espaço geográfico, né, vamos dizer assim, a mineração em Minas Gerais, ela começa em 1695, com a descoberta do ouro em Ouro Preto, né, mais ou menos 1695, essa é uma data que eu já vi em alguns livros.
E, então, Pará hoje é o maior estado minerador, mas aqui a presença é mais antiga, vamos dizer assim, né? E também num nível de ocupação muito alto, num nível de mineração elevado. E a gente vê que na região onde tem o maior número de mineração, né, de minerações aqui, desde essa época, o quadrilátero ferrífero está, vamos dizer assim, como sendo a área onde tem maior número de minerações, né, porque essa descoberta ocorre em Mariana, né, e no Ribeirão do Carmo, e Mariana está dentro do quadrilátero. Então, desde essa época que nós temos a mineração aqui no quadrilátero. Então, é uma surpresa mesmo, Rodrigo, que a gente vê que 70% da área está em áreas naturais, né? E muito disso também a gente sabe que a mineração tem um componente importante, porque ela adquire áreas onde ela acha que tem potencial. Isso ocorreu muito aqui no início do século XX, né, pela St. John Del Rey Mining, né? E até hoje isso influencia aqui nesse espaço. E complementando só, né, a gente sabe que dentro do quadrilátero a questão do campo rupestre ela é fundamental, né? Ela é um ponto que chama a atenção de todos. Então, se possível, eu gostaria que você pudesse comentar esses 2 pontos, por favor. Obrigado, Júlio. Olha, realmente a mineração ela ocupa uma área, assim, em área não é tão significativo, né? Eu mostrei 2,95, né? A gente viu aí que não é uma área assim significativa, mas ela está, obviamente, em cima das regiões de campo rupestre. Agora, ainda tem áreas importantes de campo rupestre preservados, né? No Serra do Gandarela, onde só no Parque Nacional Campos Serra do Gandarela são 30 mil hectares, né? E tem áreas importantes de campo rupestre preservados. No Parque do Rola Moça tem áreas importantes de campo rupestre preservados, já em áreas, né, preservadas. No Parque Tacolomi, idem, áreas importantes. Agora, esse trabalho, assim, uma importância, assim, a gente saber, primeiro, né, como que a gente vai fazer a conexão dessas áreas, né? Eu acho que um ponto importante, né, dessas áreas que estão preservadas, desses quase 70%, né, de áreas preservadas. E o segundo se acima da cota 1000 nós ainda estamos com quase 84% como áreas naturais, não se dá para acusar a atividade como uma atividade que está acabando com o quadrilátero ou mesmo com as áreas naturais, né, no quadrilátero e acima da cota 1000. Esse trabalho mostra claramente isso, que tem grandes áreas ainda preservadas, claro, com níveis diferentes, né? A gente viu o fogo desse ano foi muito drástico e entrou em áreas importantes, né? No Parque Tacolomi, no Parque do Rola Moça, no Parque do Gandarela. Então, assim, o trabalho muda muito, né? Um fogo muda muito, assim, mas a gente ainda vê que o quadrilátero tem áreas importantes e ainda mantém como uma área, como um território com grandes áreas protegidas. Obrigado, Rodrigo, né? Agora passando para o professor Carlos, vou fazer a ordem inversa, gente, desculpe, mas passando para o professor Carlos, né, um ponto importante, quando ele apresentou esse trabalho para os associados do IBRAM, acho que ele deve ter ficado admirado com o entusiasmo que foi despertado aí pelos presidentes das principais empresas, né, assim, pelos representantes das principais empresas do Conselho, e já com pedidos para extensão para outros biomas, como, por exemplo, Cerrado e a própria Caatinga, né? Temos muita... Hoje a Bahia é um estado que tem uma importância crescente na mineração. Esse é um trabalho que a gente espera ver desenvolvido também para esses outros biomas aí no Brasil. E aí, professor, eu queria que o senhor comentasse aí, além da que já foi falado, né, que espera que isso seja uma confirmação de uma percepção de que a mineração é um dos bons exemplos aí nessa conservação de área e no potencial de conservação, né? Se a gente pode esperar aí que para os próximos biomas se tenha um tempo menor para o desenvolvimento do trabalho. Obrigado.
Sem dúvida, né? A Mata Atlântica está sendo uma prova de conceito, né? Onde a gente está tendo a oportunidade de aprender e desenvolver os protocolos para fazer esse trabalho de uma forma mais rápida nas outras regiões. Claro, sempre vai ter algum nível de adaptação, porque tem uma questão de contexto, né? Onde as ações de conservação e de restauração são ligadas à natureza da região biogeográfica. Então, sempre a gente vai ter que partir de um framework, de uma estrutura inicial, mas pensar, bom, aqui é a Caatinga, o que a gente tem que levantar que é específico da Caatinga, o que é Pampa, o que é Cerrado e o que é a Amazônia. Eu entendo que tudo que for o aprendizado que está sendo gerado em termos de protocolo de análise, a formação do questionário, a forma de interpretar vai ser testado na Mata Atlântica, né? Porque questionário a gente sabe, a gente pensa que está fazendo uma pergunta para uma coisa, mas só quando a gente começa a ver as respostas é que a gente entende como é que aquela pergunta do emissor está sendo compreendida pelo receptor. Então, tem um período de aprendizagem associado a isso, mas a minha ideia como a gente tem discutido, né, Júlio e Cláudia, é fazer esse retrato para o país como um todo, né? E eu tenho, acho que, a impressão que esses dados, essas informações, não só vão permitir ao setor se posicionar de uma forma muito mais clara em relação às questões ligadas à conservação da natureza como um todo, mas também eu acho que vai inspirar, inclusive, trabalhos em outros países. Eu vejo da mesma forma que o Amaral colocou aqui, super importante ao final desse trabalho a gente publicar, analisar esses dados talvez com alguns dos meus alunos ou outros alunos no ambiente do mestrado profissionalizante que a gente tem na PUC, para a gente, utilizar essa base de dados e gerar informação, publicar e gerar cases que permitam mostrar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, a possibilidade de conciliação entre essa agenda de desenvolvimento sustentável e conservação da natureza. A gente tem tido aí uma agenda de muito atrito, numa agenda que eu acho que pode ser muita de contribuição e de sinergia. A minha esperança é que esses casos desses setores, vamos chamar assim, que estão mais avançados, né, que são a linha de frente, possam inspirar outros setores de atividade humana a terem uma visão mais integrada, uma visão onde o capital natural faz parte da equação de negócio e não é simplesmente uma externalidade a ser desconsiderada. Então, acho que é um pouco, essa é o que está por detrás, o que nos inspira aqui nessa associação com vocês, nesse trabalho. Câmbio. Obrigado, Carlos. Bom, agora o César, né? César, não sei se você viu na última entrevista coletiva do IBRAM, né? A gente utilizou bastantes dados já, nós temos feito alguns trabalhos aqui em cima do que o MAP Bioma desenvolveu para a Mata Atlântica, né? E identificando aí o município de Bonito como o maior impacto em termos de desmatamento na Mata Atlântica, né? E aqui nos estados onde a gente tem mineração, nós procuramos fazer uma pesquisa utilizando a base de dados que vocês disponibilizaram na internet, né? Nos municípios mineradores e percentual de Mata Atlântica que ainda tem, e também do percentual de desmatamento. Então, o resultado foi muito, em termos de setor, né, muito positivo para a gente, porque a gente viu que as cidades onde você tem a mineração, algumas tiveram até zero de desmatamento na própria Mata Atlântica, né, e muitas delas o desmatamento foi muito pequeno, né. Claro que a gente sabe que tem outros impactos, a gente não está aqui dizendo que mineração não tem impacto, né? A gente sabe que o potencial de impacto da atividade minerária é muito grande, ela é muito alta, né? Mas a nossa função como engenheiros, né, é justamente essa de fazer o possível para que esse impacto não se realize, e onde se ele se realize, que se faça uma mitigação, uma compensação e uma reabilitação da área depois de minerada. Lembrando de novo que o único setor que é obrigado a recuperar a área depois de trabalhada pela nossa Constituição é o setor de mineração, né? Então, eu gostaria que você comentasse aí esse trabalho, né? Você comentou muito sobre o bioma Amazônia, né? Que você comentasse um pouco também sobre esse bioma da Mata Atlântica,
E também em cima dessas imagens satélite, a gente vê que vocês já estão chegando, como o próprio Pedro falou, depois a gente vai falar nisso, né, de pixels aí da ordem de 4 metros. Né? Então, daqui a pouco vai dar para descobrir que foi cortada uma árvore. Né? Então, é uma situação que, em termos de imagem gráfica, isso eu sempre falo, que a mineração, né, eles falam, mas vocês estão fazendo alguma coisa escondida. Depois que inventaram o Google Earth, não dá para esconder mais nada. Né? É simplesmente uma questão de entrar lá e ver o que foi feito e o que não foi feito. Naturalmente, lá no Google Earth não dá para você ter uma visão adequada para o projeto, porque em termos de desnível, né, medição de desnível, topografia, ele não é uma ferramenta que dá precisão. Mas, em termos de imagem, em termos de ver impacto, né, em termos de se considerasse plano, não estou falando da Terra plana, pelo amor de Deus, gente, estou falando que se você considerar uma superfície, né, se a gente considera uma superfície, a gente vê exatamente o impacto, né? E a gente vê nessas imagens mais apuradas o impacto já chegando aí a 4 metros por pixel, o que é uma coisa muito boa. Mas eu queria que você comentasse, então, sobre isso, César, por favor. Então, é importante que a gente dissocie o perfil de cada um dos biomas. Né? O bioma da Mata Atlântica, ele traz consigo boa parte dos estados que já tem um nível de desenvolvimento muito mais robusto do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico. Então, temos notícias importantes para a Mata Atlântica. É fato, ainda continua sendo um bioma absolutamente fragilizado do ponto de vista da manutenção da sua vegetação nativa, mas é um dos biomas que mais tem se recuperado ao longo do tempo. Então, a taxa de recuperação nesse bioma é bastante positiva. Então, tem se recuperado bastante a vegetação nativa desse bioma, muito mais do que em outros biomas, por exemplo. E do ponto de vista da mineração, a gente precisa novamente fazer uma dissociação. Dentro do bioma, a gente tem os estados que, quando se fala de mineração, a gente fala quase que sempre de mineração industrial. A forma de minerar dentro desse bioma é controlada por estados que fazem uso de atividades absolutamente em larga escala, escala industrial. E é fato, eu concordo plenamente com a hipótese de Escaramuza de que logo ali mais adiante, quando a gente for avaliar o impacto da mineração industrial do ponto de vista da área que desmata e a área que recupera, será um caso de sucesso, mas com uma ponderação importante. Isso pode ser verdade para a mineração industrial. Para a mineração em pequena escala, mineração de garimpo, que não é o caso, por exemplo, da maior parte dos estados da Mata Atlântica, é o caso do Pará, por exemplo, é o caso do Mato Grosso. Quando o padrão de mineração no bioma é garimpeiro, aí sim a relação dano produzido versus área recuperada é absolutamente negativa. Então, é importante que a gente agora consiga separar essas duas formas de minerar para que a gente consiga contar histórias condizentes com os dois padrões. Então, esse é o ponto-chave para que a gente interprete essa sua pergunta. A mineração, sim, recupera quase tudo aquilo que causa dano superficial do ponto de vista de supressão vegetal, quando industrial. Quando garimpo, não. Isso aí, César, você tem toda a razão nisso, né? E o IBRAM hoje ele representa a mineração legalizada, né? Todas as empresas associadas ao IBRAM estão todas legalizadas e de porte de todas as licenças necessárias e executam, né, os trabalhos conforme é pedido na lei. Um ponto muito importante que você citou é atividade de mineração em terra indígena é absolutamente legal. A lei brasileira hoje, né, existe até uma previsão de que
poderia ocorrer depois que regulamentada no Congresso, mas hoje não temos essa regulamentação. Então, qualquer atividade desenvolvida em unidade de proteção, né, de unidade de proteção permanente, como parques nacionais, né, por exemplo, e a maioria das flonas, né, exceção de algumas onde é permitida alguma atividade, mas em parques nacionais também é uma atividade absolutamente legal, que não é permitido em parques nacionais, em reservas ecológicas e nesses tipos de unidade de conservação, não é permitido também nenhuma atividade econômica, né? Aí já não é nem só a mineração. Mas é um ponto importante, a gente tem que levantar, sim, né, que esse aspecto, né, da legalidade, né, e da ilegalidade, a gente tem sempre que fazer essa diferença. Mas, Pedro, né, desculpa ter feito esperar tanto, mas eu acho importante na sua apresentação, né, o levantamento detalhado que foi feito do número de impactos, né, em termos de parques, em termos de terras indígenas que você fez, né, citando aí que num baixo percentual destas áreas é que haveria essa atividade, mas que, aonde existe, tem impacto muito significativo, né? São aquelas áreas onde você tem vamos dizer, um potencial geológico muito maior. E o gráfico que você mostrou, ele tem uma correlação forte, né, com dois fatores. Primeiro, o preço do ouro em 2014 estava na faixa de $1.300 a onça, né? E hoje ele está na faixa de 1.800, tendo passado por 2.000, né? Então, ou seja, o valor do minério aumentou bastante, né, do metal produzido. E o segundo é a própria cotação do dólar, né? Que quando você tem uma cotação em dólar e o real sobe, o produtor no Brasil recebe mais reais por quantidade produzida, né? Então, isso também é um outro fator, né, que influencia bastante nisso. E o dólar saiu de 2 e pouco, né, para quase 5, para 5 hoje, 5 e alguma coisa. E a maioria das despesas que se tem nesse tipo de atividade são pagas em reais, né? Então, acaba aumentando aí o resultado e vamos dizer assim, a atratividade para esse tipo de atividade, né? E também, né, você citou bem aí a questão do pixel, né? Então, a gente vê que essas formas de controle dessas atividades, ela hoje, né, ela está muito facilitada, não precisa do fiscal ir a campo para identificar em quais áreas ele deve agir, né? Ele pode fazer isso por imagem satélite, como você bem demonstrou. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa em cima desse avanço que está havendo na possibilidade de identificação dessas áreas, identificação desses impactos com as novas tecnologias. Obrigado, Pedro. Obrigado, Júlio, pelo questionamento. Então, como você mencionou, né, hoje a gente tem a cobertura global, né, com satélites aí com resolução da ordem de 1 metro, 3 metros, 10 metros, né, em larga escala. E isso facilita muito a observação, né, o monitoramento. E com o advento da computação nas nuvens, então, que a gente às vezes gastava 1, 2 anos para avaliar a mudança do solo no quadrilátero ferrífero ou em Carajás, hoje a gente usa para mapear o Brasil inteiro, né, graças a essa facilidade da computação nas nuvens. Então, esse é o caminho que a gente tem, né, para monitorar. Então, qualquer avaliação, né, seja ela por parte da indústria, seja ela por parte dos órgãos ambientais de fiscalização, está muito facilitado pelo imageamento por satélite, pelo processamento desses dados. Então, outro aspecto importante que eu queria comentar é essa questão do preço dos commodities, né, que explica, né, em grande parte, esse aumento tanto da área de garimpo como da área industrial nesses últimos 10 anos. Então, e eu trago uma outra preocupação, né, é que com essa nova economia de baixo carbono,
né, onde o petróleo está perdendo espaço, né, e a gente vai ter aí uma indústria automobilística baseada em carros elétricos, precisam de baterias, né, cidades abastecidas por energia eólica e painéis solares, né. Então, o Banco Mundial, eles já estão analisando, né, o impacto dessa mudança de matriz energética na produção mineral. O que a gente vai precisar com essa nova economia de baixo carbono é de muito mais minério, muito mais metais, né? Então, ferro, cobre, níquel, titânio, molibdênio, muitos outros aí para níquel, para compor essas baterias, esses painéis solares. Vai existir uma demanda por uma maior produção mineral, né? Eu acho muito importante o setor, né, o IBRAM, ter isso em mente, porque a gente vai ter uma corrida para produzir mais, porque vai ter mais mercado, né, para esses usos. Então, a gente vê nos últimos 2, 3 anos, a gente já tem um aumento considerável, principalmente em função dessa nova demanda, fruto dessa nova economia de baixo carbono. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante, né, que a gente deve levar em consideração para a nossa indústria da mineração, ter isso em mente e poder desenvolver e atender a demanda da sociedade cada vez com mais responsabilidade social. Isso aí. Realmente é uma mudança que a gente está assistindo, né? Nós estamos assistindo e participando, né? Então, realmente é importante e vai haver essa valorização, né? E essa necessidade de novos minérios, como, por exemplo, o lítio, né, que tem boas fontes aqui no Nordeste de Minas Gerais, né, a partir dos pegmatitos, e fora do Brasil, principalmente nos salares, né, que tem boas fontes também desse material. E terras raras, que o Brasil tem boas reservas, mas, infelizmente, ainda não tem produção, né, assim, produção em escala adequada, né, uma produção em escala maior. Mas que a gente tem que trabalhar pelo desenvolvimento desses novos metais também. Mas eu queria agradecer a vocês aqui, né, Carlos, nós vamos procurar esses relatórios e passar para vocês aí com essas tendências. A Claudinha citou ele, eu te passo isso depois, ou ela te passa. Mas eu queria agradecer muito a vocês, né, ao Pedro, ao César, ao Carlos Escaramuza, ao Rodrigo, pela disponibilidade em participar com a gente, né, pelas boas apresentações que a gente teve aqui hoje, né, e lembrar que a Exposibran continua até amanhã, e no próximo ano, no mês de setembro, a gente pretende fazer a Exposibran numa forma híbrida, né, presencial e por internet. Essa vinda da disponibilização via internet, ela é muito importante, principalmente para um setor igual a mineração, onde a gente tem pessoas em áreas muito remotas, né? Estamos falando de interior do Brasil, em Amazônia, no Centro-Oeste, mesmo em Minas Gerais, que fica muito difícil o deslocamento das pessoas para participar das conferências. E nessa forma, as pessoas têm toda a liberdade, toda a possibilidade de se aprimorar os seus conhecimentos. Então, muito obrigado a todos vocês pela disponibilidade, pela colaboração, por participar conosco da Exposibran, né? Desejo a todos uma boa continuação do evento. Muito obrigado, gente.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.